E o Ponto Direto também está acompanhando as condições de edificações na região metropolitana do Recife. Este ano, até agora, tivemos 2 tragédias envolvendo prédios que desabaram. Prédios do tipo caixão, mas outras edificações também apresentam riscos. Moradores do bairro da Torre procuraram o Ponto Direto para falar de 2 prédios que estariam, segundo eles, levando risco para a população na altura da rua José de Holanda. Nós fomos até lá e registramos os 2 prédios que estão com as obras abandonadas há mais de 10 anos. A atual construtora que está responsável pelos terrenos também foi procurada pelo Ponto Direto. Toda a situação, toda a história e a resposta da construtora que está responsável pelos terrenos você vai ver agora na matéria. Os edifícios Columbia e Villaggio Residence estão com as obras paradas desde abril de 2012, quando a Justiça de Alagoas determinou a falência da Falcão Engenharia. A situação ficou ainda mais evidente com a morte de Sérgio Barros Falcão, em agosto do mesmo ano, no Recife. As construções abandonadas deixaram compradores sem residência e um perigo para quem mora na rua José de Holanda, no bairro da Torre. A expectativa era do Villaggio ficar desse jeito, sendo um dos prédios mais altos do bairro e com uma estrutura de primeira. Com as obras iniciadas por volta de 2006, o Villaggio Residence chegou a ter os trabalhos interrompidos e retomados algumas vezes. Hoje é a construção que mais põe medo em quem mora nos arredores devido à altura e o risco de quedas de partes do que restou da construção. O Columbia, edifício com a construção menos avançada, apenas apresenta um terreno com risco de invasões para usos de drogas e prostituição, segundo os moradores. Os 2 terrenos foram arrendados pela Itaoca Engenharia em meados de 2015, que foi procurada pelo Ponto Direto para saber sobre o que será feito com as construções. Em resposta via telefone com a direção do Ponto Direto, a Itaoca Engenharia disse que foi contratada pelos compradores que ainda não desistiram dos imóveis e que querem a finalização das obras. O processo corre em segredo de justiça e por isso não pôde repassar maiores detalhes sobre o processo. Porém, a Itaoca garante que faz revisão das estruturas a cada 6 meses e que retirou todos os fragmentos que ameaçavam cair. Quanto a um possível risco de um colapso das estruturas, a Itaoca disse que os prédios apresentam estruturas de concreto armado com resistência suficiente para ficar de pé por muito tempo. A Itaoca ainda disse que a expectativa é de que a construção do Villaggio Residence possa ser a primeira a ser retomada e posteriormente a do edifício Columbia, mas ainda não há uma data certa para o início dos trabalhos. Especificamente falando do Villaggio Residence, a Itaoca garantiu a construção de uma praça com a finalidade de levar proximidade entre a vizinhança dos arredores aberto ao público. A Itaoca finalizou dizendo que a empresa é reconhecida no mercado como uma empresa de recuperação de construções abandonadas. A Itaoca Engenharia também falou sobre a segurança dos terrenos. Ela disse que, tanto no Villaggio Residence quanto no edifício Columbia, existem vigilantes contratados para proteger os terrenos e evitar invasões para qualquer tipo de utilidade. Os vigilantes estão residindo temporariamente nestes terrenos justamente para proteger os terrenos das invasões.